Alô, você, meu querido estudante, vamos a uma revisão de história. Nessa aula que nós iniciaremos agora, nós vamos ver um condensado sobre as causas que impulsionaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as consequências, e, obviamente, não poderemos deixar de falar sobre o imperialismo, né, o colonialismo, e também sobre a Revolução Russa. Vem comigo que a gente vai tentar aqui em alguns poucos minutos, condensar essas informações, fazer uma revisão, uma recapitulação, uma rememória desses temas para você que está estudando história, que está estudando esses assuntos, poder recapitular e poder refrescar a sua memória com relação a esses assuntos de história geral, tá certo? Vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela para que vocês possam ver, visualizar, né, o material este que será a base para a nossa fala, para a nossa explicação, e é essencial que você também tenha acesso, né? Então, tá aqui, penso eu que você já está conseguindo aí visualizar na sua tela de uma maneira mais agora ampliada, exatamente facilitando a nossa visualização. Bom, é importante dizer, pessoal, que o imperialismo, aqui é logo essa primeira bandeira, né? Imperialismo e neocolonialismo são sinônimos? Meio que são e não são ao mesmo tempo, porém estão umbilicalmente falando, intrinsecamente falando, estão absolutamente interligados. O imperialismo não é necessariamente uma coisa nova, porque desde Roma era imperialista, o Império Romano, e outros impérios no Oriente, como o de Gengis Khan, como o Império Persa, etc. O imperialismo pressupõe a expansão, a anexação de territórios, a conquista de povos, tanto no campo cultural, quanto no campo financeiro, quanto dominação militar, etc., ou uma dessas facetas, ou várias dessas facetas, mas o que ocorre no século XIX é um pouquinho diferente, porque a gente está inserido dentro de um contexto diferente, né? A segunda etapa da Revolução Industrial, então as nações capitalistas elas estão precisando de mais mercados consumidores, de mais mercados fornecedores de matéria-prima, e também de mais mercados fornecedores de mão de obra barata, não é? Bem como outros elementos aí que compõem esse caldo. É aí onde surge o neocolonialismo, porque já tinha tido colonialismo dos séculos, final do século XV, período inteiro do século XVI, né, o começo do século XVII, cujo alvo tinha sido a América, e cujos atores principais tinham sido Portugal e Espanha no primeiro plano, e de forma mais secundária, França, Inglaterra, Holanda. Agora é um contexto diferente, por isso, neocolonialismo. O alvo principal, não que a América tenha deixado de ser um alvo, porque também o Caribe e os Estados Unidos entram na parada e vão estender os seus tentáculos ali pela América Central, etc. Mas que realmente, com relação às potências capitalistas da Europa, o alvo, os tentáculos serão ali estendidos em direção à África, à Ásia e, e à Oceania, né? Não podemos esquecer da Oceania. Já partindo pelas rivalidades que essas disputas neocoloniais acenderam e aqueceram frente às potências imperialistas, às potências capitalistas da Europa Ocidental, aí surge essa terceira bandeira, a corrida armamentista. Já a partir de 1905, quando se formam blocos militares, né, a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, isso vai acontecer no pré-Segunda Guerra Mundial, só que com uma diferença. Enquanto que a Tríplice Entente, veja o nome, enquanto que a Tríplice Entente, pré-Primeira Guerra, era composto inicialmente, né? Inicialmente composto por França, Inglaterra e Rússia, essa mesma nomenclatura, a Tríplice Entente, lá na Segunda Guerra Mundial, o chamado eixo Roma, Berlim, Tóquio, era formado por outras nações, Alemanha, Itália e também o Japão. Os países aliados aqui do pré-Primeira Guerra Mundial era
No caso, era o Império Austro-Húngaro no primeiro momento, a Itália, depois a Itália acabou mudando de lado, e a Alemanha, e os países aliados lá do pré-Segunda Guerra Mundial. Inicialmente era a Inglaterra, a França, e depois vai entrar a Rússia. A Rússia, no primeiro momento, ela vai ficar até neutra, né? Assina o tratado de não agressão lá com o Hitler, né? O Stalin. Mas depois ela entra, assim como entra os Estados Unidos, assim como entra o Brasil, outras nações vão sendo engolfadas aí na guerra. Então tem essa corrida armamentista pré-Primeira Guerra Mundial, através de formações de blocos militares e também dos investimentos em armas cada vez maiores, visando uma guerra que era considerada inevitável, né? Dada o grau de rivalidade entre as potências, dada a solução a impossibilidade de solução diplomática para os impasses da corrida imperialista, teve a partilha da África em 1884, se eu não estou enganado, a Conferência de Berlim, né? Então, a Belle Époque também, antes da Primeira Guerra Mundial, quando é um período de bonança, de prosperidade, isso para as potências capitalistas ocidentais, não é? Essa prosperidade não chegou nesse período, por exemplo, para o Brasil, que vivenciava a chamada Primeira República, tempos absolutamente difíceis, mas no mundo, no hemisfério norte, podemos dizer assim, é a chamada Belle Époque, o período imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial. E aí eu vou discorrer mais um pouquinho. A Primeira Guerra Mundial tem 3 fases. A fase inicial, que a gente chama de guerra de enfrentamento. A fase intermediária, que é a segunda, a gente chama de guerra de trincheiras. E a terceira e última fase, que é marcada tanto pela saída da Rússia, em função da Revolução Russa, quanto pela entrada também dos Estados Unidos, a partir de 1917, né? E pouco tempo depois, a guerra, já em 1918, termina. Como consequências da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a criação da Liga das Nações, que é a antiga antecessora da ONU, podemos dizer assim, né? O esfacelamento do Império Austro-Húngaro, do Império Turco-Otomano. Nós temos também uma substituição na hegemonia mundial, na geopolítica mundial da Europa para os Estados Unidos, que emergem ali como potência, né? Os 14 pontos do Wilson, do presidente Woodrow Wilson, penalização da Alemanha, etc. Já na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver as consequências daqui um pedacinho, ela transcorre entre os anos de 1939 e 45, uma responsabilidade assim muito forte da Alemanha, assim como tinha sido na Primeira Guerra Mundial, muito embora as potências capitalistas, leia-se Inglaterra e também a França, elas poderiam ter evitado. Como? Ter barrado Hitler logo no começo, quando ele já mostrava, através de atitudes, que não estava para brincadeira, que ia partir para uma expansão, uma anexação de territórios, invasão de países, conquista da Europa. Ele deixou muito claro isso através de ações, né? A França e a Inglaterra poderiam, num dado momento, no início, ter barrado esse avanço nazista, mas preferiram deixar frouxo, tentando costurar acordos de pacificação com Hitler, tudo em vão, acreditando que o verdadeiro inimigo não era a Alemanha nazista, e sim o Stalin, né? E sim a União Soviética. Quando, na verdade, esse fato, o tempo mostrou, né? Que se tratava de um erro estratégico gigantesco, e que custou caro para a humanidade naquele período. Temos também essas bandeirinhas aqui, gente, ó. Incidente em Sarajevo. Na verdade, foi o atentado na cidade de Bósnia, na Bósnia-Herzegovina, em Sarajevo, em 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado. Esse episódio foi o que os historiadores chamam de estopim, né? A fagulha que deu realmente início à Primeira Guerra Mundial. E a política de alianças, a quinta bandeira, ela está intimamente atrelada à questão da corrida armamentista que a gente já discutiu aqui brevemente, né? Vamos ver algumas lâminas aqui. Essa charge, gente, ela é bem interessante, ela está presente em muitos livros didáticos que cuidam desse assunto. Ela mostra a Inglaterra, certo? Estendendo seus tentáculos como se fosse um polvo, e esses tentáculos estão sendo estendidos por diferentes áreas do mundo, Ásia, América, África, né? Oceania,
exatamente porque a Inglaterra se torna a nação mais poderosa do mundo no século XIX. Dona da marinha mais importante, mais poderosa do mundo e economicamente a nação mais influente do planeta naquele momento. Isso vai mudar no pós-Primeira Guerra Mundial e vai mudar ainda mais no pós-Segunda Guerra Mundial, quando entra uma outra nação poderosa aí, que é a União Soviética, né? Certo, gente? Bom, o neocolonialismo, a gente já deu aqui as diretrizes, né, de revisão, que são os pontos mais importantes sobre isso, o conceito, não é, do que se trata, etc. E aqui também uma menção aqui ao neocolonialismo do século XIX e a corrida armamentista, da qual nós também já nos referimos. Essa corrida armamentista, ela acontece de forma vigorosa no pré-Primeira Guerra Mundial. Mas é claro que antes da Segunda Guerra Mundial também os países não estavam vacilando, não. Não estavam também deixando de investir bilhões de dólares em armamento, né? Sobretudo os Estados Unidos, cuja as estimativas variam entre 30% e 40% da economia norte-americana ser totalmente dependente da indústria de guerra, da indústria bélica. Então, para os Estados Unidos, tem que ter guerra em algum lugar, né? Porque uma parcela significativa do PIB deles, da economia, gira em torno da indústria armamentista. Bom, já falei sobre essa política de aliança, mas vale ressaltar aqui, ó, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, não é? Diferença da Tríplice Aliança pré-Primeira Guerra Mundial e Tríplice Aliança pré-Segunda Guerra Mundial. A diferença é total. Na pré-Primeira Guerra, você tem a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Itália. Na pré-Segunda Guerra Mundial, você vai ter o bloco capitaneado pela França e Inglaterra, depois entram os Estados Unidos, depois entram a União Soviética, etc. Não é? Então é preciso estabelecer essas diferenças elementares. Aqui a gente tem um mapinha que mostra os países pré-Primeira Guerra Mundial que aderiram à Tríplice Aliança e à Tríplice Entente, tá certo? E os países que vão estar ao lado da Tríplice Entente, ok? Que são esses de cor mais clarinha. Aqui a menção ao assassinato do Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, na Bósnia-Herzegovina, em 28 de junho de 1914, fato esse que tornou-se o estopim para a Primeira Guerra Mundial, muito embora outros fatos, né, anteriores tivessem acontecendo e tivessem um peso muito maior do que esse, né, as disputas coloniais, a partilha da África, que algumas nações como Itália e Alemanha não se sentiram privilegiadas, né, o fato de Inglaterra e Alemanha terem mais colônias, isso enciumava e deixava descontente Itália e Alemanha. Então, são muitas questões. Esse assassinato do Francisco Ferdinando foi uma espécie de desculpa, né? Uma espécie de pretexto, porque as desavenças entre os países que integrariam os blocos militares aí que se enfrentariam durante a guerra, essas desavenças já vinham ocorrendo há um bom tempo. Aqui uma fotografia do Grávelo Príncipe, que foi o autor do assassinato, e algumas fotografias, uma emblemática aqui, né, de 1918, de 1917, aliás, mostrando uma das muitas armas que foram aprimoradas. Umas foram inventadas, outras foram aprimoradas durante a guerra. A gente pode citar, além da metralhadora aqui visualizada nessa imagem, a gente pode citar o lança-chamas, a granada de mão, a mina terrestre, os submarinos foram aperfeiçoados, né? Os destroyers, os navios de guerra, que mais, né? São tantas guerras. O avião, né, cara? O avião foi também adaptado como uma arma de guerra e a gente poderia citar outras tantas, como, por exemplo, as armas químicas e biológicas, gases venenosos, etc. Bom, principais causas que levaram à deflagração da Segunda Guerra. Aí aqui a gente tem a insatisfação com o Tratado de Versalhes. Em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes. As potências vencedoras, de um lado França, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos. De um outro lado você tinha a Alemanha, perdedora, o Império Austro-Húngaro. A Alemanha foi a mais penalizada.
União Soviética não, desculpe, a União Soviética saiu da guerra, não está do lado dos vencedores, que quando aconteceu a Revolução Russa, ela caiu fora. Aliás, essa questão da Revolução Russa ela é muito importante, porque ela não apenas tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, como ela promove a primeira revolução socialista em um grande país, em uma grande nação, em uma importante nação de toda a história. Então, vai influenciar o mundo durante o século XX inteiro, continua tendo a sua influência a partir de hoje, mas no século XX muito mais, porque no pós-Segunda Guerra Mundial o mundo vai se dividir em dois. O mundo se tornará bipolar, né? Os países que estarão alinhados ao capitalismo, sob a órbita de influência dos Estados Unidos, e os países que estarão alinhados ao socialismo sob a órbita de influência e liderança da União Soviética, tá? E aí a gente precisa ler sobre personagens importantes como Lenin, Stalin, como o Nicolau II, que era o czar, o imperador russo na época, como é que estava a economia, o panorama político e econômico da Rússia pré-revolucionária, acontecimentos que antecederam a Revolução Russa, como a Guerra Russo-Japonesa de 1905 e o episódio conhecido como Domingo Sangrento também, de 1905. Você pode tomar nota disso que eu estou dizendo, e também voltar à aula, se for o caso, né? Tomar nota disso que eu estou dizendo e pesquisando sobre esses pontos, pontos relevantes, pontos-chave, pontos importantíssimos sobre esses acontecimentos. No caso em específico que eu estou levantando aqui, sobre a Revolução Russa. Mas voltando ao pré-Segunda Guerra Mundial, você tinha nos alemães um sentimento de revanche, não é? Foram humilhados com a assinatura do Tratado de Versalhes. Hitler ascende um regime fascista, extremamente de extrema direita, né? Extremamente autoritário, ditatorial, mas com promessas de reerguer a economia alemã, que estava completamente, não digo destruída, mas estava em profunda crise, ok? E ele consegue, no primeiro momento, então ele ganha bastante respaldo e apoio popular, testa sua máquina de guerra em 1936, na Guerra Civil Espanhola, que estava acontecendo lá, na Espanha, né? Testa e aprova sua máquina de guerra e começa um processo de invasão ali, primeiro na Áustria, países vizinhos, né? Depois na antiga Tchecoslováquia, depois na Polônia. Foi aí que os países centrais do capitalismo, da Europa Ocidental, se atentaram para o fato de que Hitler era o grande inimigo e não Stalin, né? A União Soviética estava lá quieta no seu canto. E Hitler não, partindo para uma campanha de anexação de territórios, então acabaram declarando guerra, acho que a partir de setembro de 1939, a Hitler. E como os países europeus, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, tinham muitas colônias na África e na Ásia, eles vão arrastar consigo essas colônias asiáticas e africanas, levando o mundo inteiro à guerra, porque a América também vai entrar, né? Primeiro os Estados Unidos, depois o Brasil, depois outras nações vão pouco a pouco aderindo ao conflito. Bom, sobre essa questão da insatisfação com o Tratado de Versalhes, tem a ver porque os alemães, quando perderam a Primeira Guerra Mundial, tiveram que pagar pesadas indenizações de guerra aos países vencedores, perderam suas colônias. Que mais? Toda sorte de humilhação, eles tiveram material militar apreendido, tiveram limite para suas forças armadas, para não ultrapassar um determinado X de número de soldados. Então, isso serviu de combustível, né, de certa forma, para que os alemães se enchessem novamente de brio e munidos dessa rivalidade, desse sentimento de revanche, de humilhação, querer dar o troco, querer, numa nova guerra, fazer uma nova história, aí onde entra o papel do Hitler, e quase que eles conseguiram, não fosse a União Soviética, os verdadeiros heróis aí contra o nazismo, quem derrotou o nazismo não foram os Estados Unidos, foi a União Soviética. É a União Soviética que invade a Alemanha, que invade Berlim e que força, em maio de 1945, Hitler ao suicídio no bunker dele em Berlim e praticamente pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Mussolini já tinha morrido meses atrás e em agosto de 45 tem as bombas atômicas lá no Japão, criminosamente jogadas lá nas cidades de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, matando milhares de pessoas e ali é o ponto final da Segunda Guerra Mundial. A crise de 29, ela só serviu de combustível para a ascensão do nazifascismo, porque era uma crise financeira na qual os nazifascistas colocavam a culpa na democracia liberal.
E de certa forma, eles estavam certos nessa parte. Então, isso favoreceu a popularização dos regimes autoritários, nazifascistas, e, consequentemente, né, é o nazifascismo quem dá o pontapé inicial na guerra, então tem tudo a ver com o contexto pré-guerra, como elementos que impulsionaram ou que ocasionaram a eclosão da guerra. Como eu disse, ó, a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise mundial gerada no capitalismo por esse evento, a conhecida e famosa crise de 1929, alicerça, não é, os pilares que vão dar sustentação ao nazismo. Eles vão mostrar que, através de um Estado forte, intervencionista, autoritário, né, de um líder que supostamente o Führer, como ele chamava em alemão, o Duce, como ele chamava em italiano, Mussolini, através dessa figura carismática, supostamente competente, a nação seria então conduzida à prosperidade. Eles, inclusive, conseguem, no primeiro momento, um sucesso financeiro ali, na condição da economia, mas né, ambicionando ali a tomada do poder total na Europa e depois do mundo. Era um projeto de dominação mundial, né, que eles tinham, supostamente também ancorado em teorias raciais, de superioridade racial, tá? Vão inclusive também promover, principalmente os nazistas, né, o extermínio de raças que eles consideravam inferiores e inclusive indignas de viverem, né, que eram, no caso, os judeus, ciganos, negros, odiavam também os homossexuais, e muitas dessas pessoas foram vítimas nos campos de concentração nazistas espalhados pela Europa Oriental, principalmente Polônia. Tá aqui, ó, a Itália entra no bolo, o Japão, que tinha missões imperialistas lá na Ásia, também entra em conflito lá com os Estados Unidos, pelas disputas ali nas Filipinas, principalmente. Essa é a suástica, o símbolo nazista, né? E aqui o símbolo do fascismo italiano, capitaneado pelo Benito Mussolini, ambos co-irmãos na tarefa da dominação do mundo, né? E aqui algumas menções sobre a ascensão nazista, que não é tanto o foco da gente, a expansão territorialista dele, até que em setembro de 39 não restou outra saída para Inglaterra, França, a não ser declarar guerra a Hitler, já que ele abertamente estava furando todos os tratados de paz ali existentes e invadindo nações vizinhas, né? Obviamente com planos de invadir a França, a própria Inglaterra. Não conseguiu invadir a Inglaterra, muito embora tenha bombardeado as cidades inglesas de forma impiedosa. Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, era extremamente eficaz, mas invadiu a França, humilhou os franceses, marchando sob a Torre Eiffel ali em 1940, se eu não estou enganado. Aliás, os primeiros anos da guerra, 40, 1900, final de 1939, 1940, 1941, são de vitórias, algumas acachapantes, avassaladoras, não é, do nazismo. Bem interessante. Só quando a Rússia entra, e só entrou porque Hitler quebrou o acordo, tinha feito um acordo de não agressão, né, que tinha feito com Stalin, a Rússia entra, a União Soviética entra, aí desequilibra o jogo. Os Estados Unidos, a partir de 7 de dezembro, quando a base militar norte-americana em Pearl Harbor, né, foi invadida, foi bombardeada, foi destruída pelos japoneses, os Estados Unidos entram na guerra, aí não dava mais para o nazismo, né? Você tinha de um lado na frente oriental os soviéticos, do outro lado você tinha os Estados Unidos, Inglaterra e França. Ficou praticamente impossível. Mesmo assim, a guerra se arrasta, 42, 1943, 1944, até 1945, poderio militar dos alemães. Era extremamente impressionante. Tá aqui ó, uma foto sobre os aviões norte-americanos lançando as bombas atômicas no Japão, matando cerca de 300 mil pessoas. Se você acha que o Talibã mata gente, é inocente, você imagina que os Estados Unidos já fizeram. Não estou justificando os crimes cometidos pelo Talibã, só estou dizendo que eles não são os únicos, né? Se você acha que o 11 de setembro morreram muitos inocentes lá nos Estados Unidos, aqueles ataques terroristas Torres Gêmeas, supostamente feito pelo Talibã, o Al-Qaeda, aliás, um outro grupo terrorista, né?
do Osama, do falecido, supostamente falecido Osama. Tem países aí, os Estados Unidos invadiram, bombardearam e trucidaram o povo. Todo dia é como se fosse um 11 de setembro. Né? Pense nisso. Aqui nós temos as consequências, né, para finalizar, da Segunda Guerra Mundial. Mais de 45 milhões de mortos. A estatística fala mais de 53 milhões. Né? Criação da ONU para tentar, a Organização das Nações Unidas, para tentar estabilizar o mundo, tentar viabilizar a paz. Né? Isso já tinha sido feito lá atrás, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações. Acabou não funcionando, assim como a ONU tem também suas falhas, e outras guerras já eclodiram no mundo, não mundial, mas de caráter regional. E os Estados Unidos saem fortalecidos, credores de diversos países emprestando dinheiro para reconstrução, mas não à toa, né? Você tinha juros, você tinha ganhos, você tinha influência, dominação financeira dos Estados Unidos no planeta e, logicamente, também atraindo para si seguidores e adeptos do capitalismo frente a um mundo bipolar que surge na pós-Segunda Guerra Mundial com a ameaça, a suposta ameaça da União Soviética socialista. Já a União Soviética sai destruída materialmente, porém, moralmente, militarmente falando, vitoriosa, vence os alemães, invade Berlim, como eu disse, força o suicídio de Hitler, né? E depois vão até dividir a Alemanha em dois, Berlim em dois, o muro de Berlim. Isso é um assunto que a gente vê quando formos estudar a Guerra Fria. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham compreendido aí direitinho. Né? E, naturalmente, esses conceitos, para maior e melhor fixação, eles precisam ser revisados, leitura, resolução de questões, não é? Muita concentração para que o entendimento ele possa ser pleno. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Deus abençoe vocês. Cheiro no coração. Até.